Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, e hoje eu tenho um convidado muito especial para a gente falar sobre o assunto do coronavírus, e a pergunta é, cara, isso é um sinal do fim dos tempos? E ninguém melhor para conversar comigo sobre isso que meu amigo Leandro Vieira. E aí, meu amigo, como é que você tá? Olá, Douglas, tudo bem? Graças a Deus. Seguimos confiando no Senhor, olhando para as Escrituras. Eu acredito que esse vídeo nosso aqui vai ser bem útil para trazer equilíbrio e trazer algumas diretivas para a Igreja da Nação nesse momento. Muito feliz. Isso aí. Eu ia trazer você aqui para gravar, mas eu não confio chegar muito perto. Você diz que a barba agora também é transmissora, então é meio delicado. Meu Deus, que perigo. Poxa, meu amigo, mas a pergunta que eu queria fazer era exatamente essa. Tem muitas vozes, né? Sim, muita gente sim. falando, a gente está nesse tempo da internet e todo mundo tem a oportunidade de falar, o que também é muito bom, né? Mas isso que está acontecendo, uma pandemia, algo que nossa geração e algumas gerações não tinham visto, né, acontecer, é um sinal do fim dos tempos? Então, sim e não. Primeiro o seguinte, alguém me perguntou, são muitas pessoas que me perguntaram, eu respondi uma única pessoa. Leandro, nós estamos na grande tribulação por causa do curso, né, do Dizascope na mesa. Isso é a grande tribulação? Eu disse, não. Isso é o princípio das dores? Não. Isso é um sinal do tempo do fim? Sim e não, eu disse. E agora eu respondo, sim. Porque se olharmos, por exemplo, para 1 João 2,18, João diz, filhinhos, essa é a última hora. Por causa da atuação do espírito do anticristo. Então, à luz do que João explica, o espírito atuante do anticristo já estava no mundo. Ele diz, estamos na última hora. Então não é nem os últimos dias, seriam a última hora. Mas não, porque não são os eventos descritos por Jesus no sermão profético em Mateus capítulo 24. A questão se já estamos no princípio das dores ou não. Talvez há uma possibilidade, porque há guerras e rumores de guerras, mas a Escritura dá uma ênfase ao aumento desses eventos. Então, compreendemos que isso seria, sim, o princípio das dores de Mateus 24:8, mas são sinais do tempo do fim. Eu penso que até uma coisa deve ser resgatada na nossa linguagem, e o problema com a visão grega de mundo, dualista ou gnóstica, é que não é o tempo do fim, é a consumação do plano de Deus. Então aqui há esperança. Nós precisamos resgatar algo nesses dias. A esperança no aparecimento glorioso do Cristo de Deus, o nosso Senhor. Isso nós precisamos resgatar. É isso que nós precisamos. E nós, cristãos, revermos onde estamos depositando a nossa expectativa. Porque se isso durar, e eu não creio que há de se estender tanto, justamente por uma atitude sábia das autoridades, que talvez seja a luz dos olhos seja um pouco exacerbada, mas necessária para agora, para evitar um problema como nós estamos vendo na Itália, enfim, na China. Então não. E não é a grande tribulação também, porque a grande tribulação é caracterizada por duas coisas. Primeiro, perseguição aos santos. A igreja não está sendo perseguida. A ordem do governo é para fechar os shopping centers também. Então os shoppings estão sendo perseguidos? Não, isso é uma medida de segurança. E a tribulação marca perseguição dos santos e a ira de Deus contra o anticristo e seu império, os flagelos de Deus. Nós não estamos vendo isso. Não há razão para caos. Nós estamos, sim, percebendo a fragilidade do homem e a soberania de Deus. Então nós precisamos compreender isso. E precisamos também crer que, assim como a parábola do joio e do trigo de Mateus 13, já falamos sobre isso em outras ocasiões, elas nos ensinam que o trigo e o joio vão alcançar a sua plenitude. E o texto diz que o campo é o mundo e não diz que o joio são os crentes fracos. Joio são os filhos do maligno no texto.
Então a maldade vai alcançar sua plenitude. Jesus diz: deixai, pois, que ambos cresçam juntos. Mas a justiça também alcançará a sua plenitude. Então o quadro do fim dos tempos é um aumento da maldade e do caos e um aumento da justiça e da pregação do evangelho do reino. Esse é o momento para demonstrarmos que a nossa esperança está em Cristo. Paulo diz que se esperamos em Cristo só nessa vida, 1 Coríntios 15, 19, então somos os mais miseráveis de todos os homens. E agora nós estamos em pelo menos 15 dias em que os nossos planos foram frustrados, mas o do Senhor não. Ele permanece soberano e não estamos na grande tribulação, não há motivo para caos, pelo contrário, nós somos hoje a esperança do mundo. Como já falamos e eu quero repetir, os piores dias do mundo, os melhores dias da igreja. Então agora nós precisamos agir com sabedoria. Eu creio que depois do coronavírus, a igreja vai ter um campo branco para a colheita. Agora, qual que deve ser a postura e a visão da igreja? Você já falou um pouco, né, disso, mas assim, por exemplo, a gente recebeu uma mensagem, né, porque, só para dar um contexto para as pessoas, eu e a Val chegamos da Europa, quando a gente foi, não tava esse caos, né, e a gente passaria 2 semanas ministrando. Quando a gente foi chegando no final da viagem, a maioria dos lugares que a gente ministrou foi o último culto. A gente ministrava, a prefeitura vinha e fechava, né? Uau. E aí quando a gente voltou, a orientação foi que a gente ficasse em casa durante 7 dias, né? Então, antes de ter contato com as pessoas e tal. E aí a gente começou a receber algumas mensagens, tipo assim, pô, como assim ficar em casa? Que falta de fé, né? Vocês não têm fé, tem que agir na ousadia. Qual deve ser a postura da igreja e do cristão? Porque eu percebo que existe uma mentalidade errada em tudo isso, né? Aquela velha interpretação errada do nós não somos desse mundo, mas não de uma forma ideológica, uma forma de sistema, mas como se nós fôssemos extraterrestres, né? Você é desse mundo, o coronavírus pega em você e você transmite para os outros. Qual que deve ser a postura da igreja? Sim. Ou de que forma essa visão é tão prejudicial para momentos como esse? Então, sem dúvida ela é extremamente prejudicial, como você colocou. Meu ponto de vista, primeiro, vamos tentar pensar de um ponto de vista teológico, que a própria teologia nos coloca num lugar talvez um pouco delicado, que exige a reflexão. A teologia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e o salmista diz neste mesmo salmo que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, texto muito usado. E eu não serei atingido. Aleluia! Partiu pra rua. Partiu pra praia. Partiu praia. Todavia, o mesmo salmista diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O que nos falta aqui? Espírito de moderação, de estabilidade de mente. A versão King James vai dizer que ele nos deu uma mente sã. Então é a capacidade de refletir que se estivéssemos em contextos de perseguição, em contextos onde a nossa fé estivesse sendo colocada à prova, questionada, aí nós devemos agir com ousadia. É um outro contexto. Num contexto de pandemia, num contexto de saúde, de causa de saúde pública, sobre orientação dos órgãos responsáveis, nós devemos nos submeter. Isso é óbvio, sim. Isso é evidente que nós precisamos fazer. Tratar isso com equilíbrio, tratar isso com cuidado. E o que eu acho muito interessante é porque a gente sempre tratou isso como essa visão teológica, né? Até mesmo a gente sempre falou da escatologia, né? De uma visão escapista. Não, vamos todo mundo embora, morar no céu. Não, o reino que está vindo, que é o que a gente tem ministrado. E a gente sempre tratou isso de uma forma muito... essa é a sua visão, essa é a minha visão, e tudo bem, é só uma bobeira de interpretação. E não é, quando chega num momento como esse... E vale lembrar tudo. Aqui, para a gente ainda ficar no campo da teologia, que quando Jesus dá as instruções em Mateus 24, e elas tinham um aspecto mais imediato para a invasão que ocorreu no ano 70,
Flávio Joséfo diz que aqueles que seguiram as orientações de Jesus salvaram-se a si mesmo, preservaram a vida. Ele diz, olha, se deixa para trás, e corre para os montes, etc, coisa e tal. Então nós precisamos entender a literalidade dos conselhos bíblicos. Isso é tão incoerente, Douglas, porque se o cristão não pega o coronavírus, então tá ok. Por que a nossa oração não está cessando o coronavírus? Agora, calma, já vai um polarista aí, eu vou criar um novo tipo de gente, dizer que eu não acredito em oração. Está delicado na nação, Douglas. Está muito delicado. Não, nós estamos orando, nós temos nossos turnos de oração, nós iríamos ao IHOP agora, a viagem foi cancelada, obviamente, eles estão engajados. E, bom, a igreja no mundo todo está em oração. Você mobilizou a Igreja da Nação também compartilhando para orarmos ao meio-dia, às 18. Nós vamos permanecer fazendo aquilo que cabe a nós. O que não cabe, nós vamos nos submeter. Não estamos num contexto de perseguição. Não é o diabo que deseja que as igrejas sejam fechadas. As pessoas estão dizendo, é isso que o diabo quer, que as igrejas sejam fechadas. Querido, vou falar de aqui agora como profeta do Senhor. A igreja do Brasil está vivendo um evangelho tão superficial que é uma coisa extremamente útil e ela ter que ficar em casa. Em voltar para casa, em alinhar questões familiares, em reunir em grupos menores, que agora talvez não seja nem o ideal nesse primeiro momento, mas enfim, nós estamos realmente tendo que resgatar os valores. O que é congregar? O que é a igreja? Quanto nós falamos, Douglas, né, sobre a natureza, vida e vocação da igreja, quanto nós falamos isso e quanto nós estimulamos os irmãos a partir o pão de casa em casa e a manifestar amor pelo próximo, mas agora, nesses primeiros momentos, talvez a grande demonstração de amor seja ficar em casa, seja não assumir o risco de você ser mais um portador do vírus para que outras pessoas sofram com isso. Amar o próximo, essa é uma atitude agora que pode ser tomada. Então nós, repito, como igreja, nós estamos nos organizando para socorrer famílias que vão sentir o impacto mais imediato, profissionais liberais, é uma pauta aqui do nosso presbitério, a gente está falando sobre isso, estávamos agora há pouco falando sobre isso. Todavia, debaixo das recomendações da Organização Mundial de Saúde e do governo. Esse é um bom testemunho, é um momento onde a igreja pode mostrar que ela está sujeita às autoridades investidas por Deus. E vale lembrar que quando Paulo escreve esse texto aos Romanos, no capítulo 13, o imperador era Nero. Nós não estamos nem perto. E ele ordena que a igreja submeta-se a um tirano, Douglas. Sim. E nós não estamos nem perto disso no Brasil. Então, sem dúvida, nós precisamos de equilíbrio. E até eu queria incentivar a galera que está nos ouvindo, que esse é um tempo de estudar, de se aprofundar, de se alimentar muito mais de Deus, né? Porque você vai ter mais tempo, né? Por causa da reclusão. Então, eu queria até incentivar. O Leandro Vieira gravou um curso com a gente, que é Aprendendo Escatologia, na nossa plataforma Na Mesa, né? O Jesus Cop na Mesa. Você vai ter a oportunidade de sentar à mesa com o Leandro e ter um estudo sistemático. Foi maravilhoso, né? Fala aí a sua experiência de gravar esse curso. Foi desafiador, né? Eu preciso dar essa honra, e eu sempre dou ao Douglas, ao Jesus Cop, que tanto me ajudam nesse processo. Eu com as câmeras tenho um pouco de dificuldade, mas foi muito rico, foram muitas horas de ensino de Apocalipse com ótimas pitadas de propósito eterno, né? De harmonizar as escrituras com os eventos finais da consumação do plano de Deus. Foi muito bom mesmo. Aproveita, não vai ficar maratonando Netflix, não. Vamos aproveitar para estudar a palavra de Deus. Vamos ler a Meu amigo, Bíblia agora, vamos pegar. Obrigado, viu, por esse tempo. É isso, obrigado você, e eu espero que de alguma maneira possamos trazer um pouco de equilíbrio e de paz aos corações e reforçar. Nós somos o baluarte da verdade, a igreja é o povo de Deus, nós carregamos a semente incorruptível, a própria vida de Deus em nós, e esse é um momento oportuno de agirmos com moderação, com sobriedade, com estabilidade de mente, e quando esses dias passarem, e não se estenderão muito, eu não tenho dúvida disso, nós vamos poder socorrer os aflitos e demonstrar o amor de Cristo. E, aproveitando, repense seus valores
nesses dias de caos. As Escrituras dizem, Douglas, um último adendo, em Isaías, que quando os juízos de Deus estão sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Então, todo juízo, ele é pedagógico. Ele nos ensina o padrão de justiça de Deus a respeito de todas as coisas. Quando os juízos de Deus estão sobre o mundo, os habitantes da terra aprendem o juízo. Isso é muito importante para a nossa geração nesse momento agora. Glória a Deus, meu amigo. Deus Tamo abençoe junto, você meu aí. amigo. Obrigado. Dá um beijão em todo mundo. Tamo junto. Beijão não, dá uma cotoveladinha assim em todo mundo. Aqui, ó, toca aí. Valeu. Tamo Deus junto. abençoe. Cara, obrigado por ter ficado com a gente nesse vídeo. Eu queria te pedir, se inscreve no nosso canal. Também deixa um comentário aqui do que Deus ministrou no seu coração. Pega esse link, divulga para todo mundo aí, para que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!